pode ir. Então tá. Bom dia para quem não dei, né? A maioria eu já falei, mas bom dia a todos, que Deus abençoe. Eu acho que assim, essa iniciativa, né? Eu queria parabenizar o pastor Celso, acho que deu essa ideia e o pessoal aderiu. E a pandemia nos proporcionou isso, da gente poder tá longe e ter essa reunião entre os pastores, essa aproximação, né, entre os pastores da associação. E essa questão do cuidado, né? Um cuidando do pastor, de palavra de pastor para pastor, então que isso possa se perpetuar, não possa terminar depois da pandemia. Ah, não, agora não precisa mais desse negócio aí, né? Mas que possa ser uma coisa que dure muito tempo aí. Então, parabéns pela iniciativa. E até eu posso participar lá da BOSE, né? Então, no Dia da BOSE eu posso estar junto aí com vocês, a gente tem essa oportunidade. Então, hoje foi me proposto a falar um pouquinho sobre a campanha de missões, falar sobre missões, mas assim, a temática desse grupo é um pouquinho de palavra de cuidado, né? De um cuidando dos outros. Então, eu pensei o seguinte, né? Da minha forma, é uma forma talvez rápida, agora eu queria então dividir, só para vocês entenderem, esse nosso tempo aqui em 3 situações. A primeira, eu queria compartilhar algo que Deus tem falado ao meu coração, principalmente por essa situação de viagem, mas assim, uma palavra de incentivo daqueles que estão na seara, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão na frente, né? E, na verdade, todos nós que estamos no ministério deveríamos estar, né, engajados nessa missão, mas principalmente para esses que talvez sejam de forma integral nesse ministério. Então, essa primeira parte eu queria dar essa palavra, né? Que Deus tem falado ao meu coração e que eu penso assim, que Deus pode, né, através do Espírito Santo, falar ao teu coração. Então, a primeira parte é uma palavra mais nesse sentido. A segunda parte eu gostaria de falar sobre... E a primeira parte eu não vou falar muito de missões, não. A gente tem ouvido muito de missões, mas mais do cuidado do coração mesmo. A segunda parte falar sobre a campanha de missões, né, que a gente vai ter no mês que vem, né, no mês de outubro. A gente está atrasado, eu sei, mas sim, o que cada igreja conseguir fazer, a gente vai propor algumas coisas, dar algumas ideias, né? Então, a gente vai, então, nesse sentido, falar um pouquinho sobre missões, o que a gente vai fazer nesse mês. E a terceira parte, vou falar um pouquinho sobre o Projeto Café, né? Como que vocês podem estar se envolvendo e explicar como que está a situação, né? Amanhã a nossa viagem, né? Eu creio que todos aí já estão cientes disso. Então, só para você entender que nós vamos dividir em 3 partes essa nossa conversa, né? Então, a primeira parte, como eu falei, é a questão que eu tenho vivido, e não só agora com essa questão da viagem, da pandemia, mas é uma coisa que tem me acompanhado em muitas situações, né? Que é uma questão assim, que muitas vezes, quando a gente está à frente do ministério, quando a gente está aqui, tem a questão pastoral, eu lá no abrigo da família Donai, nós vivemos, digamos assim, situações bem diferentes, né? Os paradoxos da vida ministerial, né? Tem dia que a gente está, não sei vocês, tem dia que a gente está alegre pra caramba, assim, aquele dia parece que é o melhor dia da vida. Nossa, esse negócio tá dando certo. Aí outro dia você tá desanimado pra caramba, tá triste, falando, esse negócio de ser pastor, de ser trabalhar na aula, não dá certo, né? Nada dá certo, e a gente começa com esses paradoxos. Então, esses extremos. Eu sei que a nossa vida, como todo mundo passa por isso, todo mundo tem a situação de, tem dia que tá bem, tem dia que tá mal, não tá tão bem, tá mal, mas eu creio que em relação a quando está envolvido no ministério, parece que isso se aflora mais ainda, né? Esses paradoxos da vida, né? Parecendo que, ao mesmo tempo que a gente serve o Deus que é dono de todas as coisas, serve o Deus que criou um mundo, né, totalmente lindo, maravilhoso, é coisa linda, né? Mas ao mesmo tempo esse mundo que a gente vive hoje está totalmente destruído, totalmente parece que corrompido. Então a gente vive nesses paradoxos o tempo todo em relação ao ministério. E eu gostaria de compartilhar isso um pouquinho com uma palavra que Paulo ele fala para a gente lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 7 ao 10, ele fala um pouquinho sobre os paradoxos da vida dele também. Então, Paulo também a gente vê que passou por muitos paradoxos da vida dele, e aqui ele fala um pouquinho sobre isso, lá em 2 Coríntios 6, do versículo 7 até o versículo 10, diz o seguinte: na mensagem da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa. Agora, a partir do 8. Por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, sendo, porém, verdadeiros, como desconhecidos, porém, bem conhecidos, como quem está morrendo, mas
de fato vivendo, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Eu imagino Paulo falando assim, olha, parece que é triste, mas ao mesmo tempo está alegre, né? Sou pobre, mas enriquecendo a muitos, né? Nada tenho, mas possuo tudo. Então ele começa a falar, a minha primeira coisa, assim, bem rápido, querendo falar sobre isso, uma imagem que eu tenho é se Paulo, por acaso, sentasse na frente de um psicólogo, psiquiatra, né, ele ia falar assim, olha, eu tô assim, né? Aí o psiquiatra ia falar assim, olha, interna esse cara aí que ele tá meio doido, né? Porque ele não sabe nem o que tem, né? Ele tá assim, mas tá assim, ele tá meio confuso na vida dele, né? Então a gente vê que Paulo parece que tá assim, ele vive esses extremos, ele vive essas, digamos assim, né? Ele tem esses paradoxos no ministério dele. E isso é real, a gente vê a história de Paulo em muita situação, ele vive muitos esses paradoxos. Né? A gente poderia falar mais sobre isso aqui, mas eu queria partir assim já meio que pensando no que Paulo fazia em relação a esses paradoxos, como que Paulo lidava com essa situação. E se a gente voltar um pouquinho, a gente vê lá no capítulo 4, ele continua falando isso, mas lá no versículo 8 ele fala, sofrendo pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para quem também a sua vida se manifesta em nosso corpo. Né? Aqui ele continua falando, mas lá no final do capítulo 4, ele fala uma palavra assim, no versículo 16 em diante. Por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incorruptível de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas, né? Então, voltando um pouquinho assim, creio que quando a gente está nessa questão ministério pastoral, ou seja, outro ministério, o que acontece? Nós vivemos esse paradoxo. Não tem como a gente falar que não. Tem dia que talvez você... e eu falo assim, dias, muitas vezes, não é um dia especificamente, talvez tem anos. Talvez tenha anos que você está numa situação difícil, parece que tem 1, 2 anos que parece que as coisas não acontecem, parece que você, quanto mais você luta, quanto mais você quer sair daquela situação, parece que mais difícil está. E isso, um pouco assim, acontece esse paradoxo. Mas também, se você olhar na história ministerial, talvez lá no início, ou agora você está nessa fase, que parece que as coisas estão acontecendo muito bem, parece que as coisas que você está fazendo estão acontecendo. Então, esse paradoxo é uma das coisas que nós vivemos frequentemente na nossa vida ministerial, né? E aí Paulo aqui no capítulo 4, ele dá umas orientações, né? Que a gente possa, então, olhar para aquelas coisas que a gente não consegue ver, né? Que a gente possa fixar o nosso olhar no invisível, né? E não no visível. Muitas vezes a gente enxerga muito essas coisas visíveis que a gente... coisas talvez até bobas, mas que a gente olha, nossa, hoje veio tão pouca gente na igreja, parece que o que eu estou falando não está dando resultado, né? Aí tem aquela pessoa que talvez você está discipulando e ela cai, acontece uma coisa e fala, nossa, parece que tudo aquilo que eu fiz com ela não deu resultado. Mas a gente não tem noção do que isso tem produzido no coração das pessoas, né? Às vezes tem coisas que nós falamos, ou testemunhos, ou a nossa atitude, são coisas imensuráveis do que tem acontecido, né? Nessa questão invisível, né? Mas aqui também ele fala nessa questão, então, que nós devemos fixar nossos olhos para aquilo que é invisível, para aquilo que é eterno, né? E terminando essa fala, eu gostaria de pensar nessa situação. E aí agora o pastor Celso, quem quiser levantar a mão, falar que é uma heresia, nós devemos então praticar, né? O que acontece? Eu até esqueci a palavra aqui, que eu fiquei até com medo de falar isso aqui, mas eu vou falar, né? É uma palavra assim, que nós devemos praticar então a intuição no sentido não de intuitivo do nosso coração, mas a imaginação, né? Nós vamos praticar, então, quando a gente está nessa situação, a gente tem que ter uma imaginação, mas não é a imaginação que vem do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. A gente, então, tem que ter uma imaginação profética, né? Uma imaginação bíblica, porque muitas coisas a gente não se vê, então a gente tem que usar da nossa imaginação para aquilo que Deus está falando na palavra. Se a gente vê assim, o livro de Apocalipse, e a Bíblia tem muitos fatos apocalípticos, que a gente precisa
a gente precisa usar isso para que a gente consiga enxergar aquilo que Deus tem para nós. Então, muitos são assim, os paradoxos da nossa vida, que a gente possa usar dessa imaginação profética, imaginação bíblica, que a gente não venha se ater aquilo só que a gente consegue ver, né? Então, que essa imaginação possa ser parte da nossa vida, e essa imaginação não uma imaginação segundo o que eu penso, né? Não sei se você é otimista ou pessimista, né? Eu sempre falei muito isso, eu sou otimista, ser otimista é bom. Você sabe que ser otimista também tem essa parte ruim, tem muitas coisas que são ruins. Ser pessimista tem muitas coisas ruins também, só que os dois não têm coisas boas. Mas o que o Ricardo Agreste sempre gosta de falar, a gente deve ser uma pessoa realista, esperançoso. Então a gente sempre tem que olhar com essa esperança e olhar com essa situação dessa imaginação, imaginar que para aquelas coisas eternas, para aquilo que, para o todo do ministério, Deus ele tem levantado você para o ministério, tem me levantado, e passando por meio da aflição, passando por meio dos desafios, Deus ele está cuidando de você. Pode ser que esse cuidado e essa situação de alívio demore um tempo, talvez anos, mas Deus ele vai aliviar teu coração, está aliviando, né? Então, se você tem vivido esses paradoxos, tem dia que você está totalmente animado, tem dia que você está desanimado, saiba que você não é o único. Todos nós, de alguma forma, que estamos nessa caminhada, nós temos esses paradoxos da vida. E nesses dias, principalmente nos dias ruins, você possa usar essa imaginação profética, essa imaginação bíblica, pensando naquilo, nas promessas de Deus, naquilo que a gente muitas vezes não vê, mas naquilo que a gente sabe que é muito real, que é mais real até que daquelas coisas que a gente vê, né? Então, que a gente possa usar essa instrução de Paulo para a gente poder conduzir a nossa vida ministerial. Amém? Queria, então, pensar sobre isso, que depois você pode ler aqui do capítulo 2 até o 6, Paulo fala muito sobre esse tema aqui, nessa orientação, então eu sei que vocês conhecem mais que eu esse texto aqui, mas eu queria pensar sobre esses paradoxos da vida de Paulo e também na nossa vida, amém? E que Deus possa nos ajudar a passar por esse paradoxo, que muitas vezes não é fácil, mas com a ajuda de Deus, né, usando essa questão dessa imaginação profética que muitas vezes a gente não vê, eu creio que Deus ele vai nos ajudar a passar por tudo isso, amém? Então essa é a primeira parte, né, que você possa, assim como eu, né, quando você estiver naquele dia de ansiedade, como a gente está, Deus possa falar, olha, eu tô com você no dia da ansiedade, no dia que você está de férias descansando, eu estou em todos esses momentos, estou com você, amém? Então essa é a primeira parte. Segunda parte, então, como foi proposto aqui, a gente queria falar do mês de missões, da campanha de missões do mês de outubro. E como que vai ser isso? Talvez todos, a maioria aqui já sabe, mas eu não quero ser repetitivo, mas só para a gente fazer uma breve introdução nessa situação do como que está o Conselho de Missões, o que a gente tem feito, qual que é a ideia do Conselho de Missões, rapidamente, só para vocês entenderem, né? Então, como todos sabem, né, o Conselho Nacional de Missões foi criado ano passado, em agosto, lá no Retiro, né, que a gente teve, lá em Santa Isabel. E então esse conselho foi criado para cuidar dessa situação de missões da denominação como um todo, né? Então, o que a gente fez de lá para cá? A gente tem tentado assim, a gente não fez muitas coisas, Conselho Nacional de Missões tem um monte de coisa. A gente tentou organizar o que já tinha, né? Então, eu não estou aqui falando mal de ninguém, de pessoa, ano passado não fez, deixou de fazer, não é isso, também não estou falando dos projetos apoiados, mas, assim, os projetos apoiados estavam muito sem saber. Ninguém sabia quanto tempo, ninguém sabia como que apoiava, ninguém sabia o que estava sendo feito. Então, os projetos apoiados, eles estavam muito dispersos. Então, a gente começou a organizar. Falou, vamos organizar o que está sendo feito, né? E como está sendo feito. E aí a gente começou a ir atrás dessas pessoas, dos missionários que estavam sendo apoiados, dos projetos, e a gente começou, então, de alguma forma, entender o que está acontecendo para a gente conseguir ver o que a gente vai continuar abraçando e o que não, né? Então, não são muitos, né? Mas, assim, basicamente, estava sendo apoiado 3, né? Que era o Denis, o Silas e lá em Mogi, né? A igreja de Mogi. Então, estava sendo apoiado esses 3 projetos, né? E a gente começou a falar muito com o Denis, a gente falou com o Silas e também
estar falando com o Thiago de Mogi um pouco. E aí o que a gente viu? A gente viu assim que não a Nazareno como um todo, ela não mais abraçou o Denis nessa nova caminhada dele, né? Foi um projeto que ele colocou no coração dele, né? E ele apresentou até para Nazareno, mas assim, agora é minha opinião. Naquela apresentação há uns anos atrás que ele fez, a Nazareno nunca assim abraçou de fato esse projeto mais, né? Então ele estava apoiando e a gente então começou a conversar e decidiu não mais como conselho ser um projeto da Nazareno. E agora as igrejas que gostariam de ofertar para o Denis como igreja, elas podem fazer isso através do Conselho de Missões, mas o Conselho não tem mais nenhuma responsabilidade com o Denis. E também com o Silas. A gente viu que o Silas tem um projeto maravilhoso, é muito bonito ver as coisas do Silas, mas nós não temos condição de estar lá com ele, de fato ser efetivo, de falar assim, olha, eu particularmente falo, não posso bater no peito e falar assim, o Silas, eu sei tudo que ele faz, eu assino embaixo, porque a gente está longe, está distante, ele manda foto, manda vídeo, isso é muito legal, mas aí nós também não vimos que é um projeto, digamos, nazareno, uma coisa que, se as igrejas, e continuem apoiando, tem igrejas que têm mandado oferta, continue fazendo isso, você como igreja, mas nós como Conselho de Missões, a gente não mais também tem uma responsabilidade com o Silas, né, por causa dessa situação, a gente não tem como acompanhar de perto e estar com ele em tudo. Então a gente conversou, deu um tempo para ele, para as igrejas, e assim a gente agora não tem mais essa responsabilidade, né? Então a gente tem Mogi e a gente tem também o Turvo, que a gente começou a conversar com o Turvo no sentido, e aí de repente veio a pandemia e tragou tudo, mas enfim, né? Mas voltando aqui, então a gente também não só eliminou projetos, né? Agora não tem mais isso, não tem mais aquilo e vamos partir para frente. Não, a gente está tentando arrumar a casa no sentido de como que vamos trabalhar. O projeto ele tem que ter um início, meio, um fim. O projeto, as pessoas das igrejas têm que saber o que está acontecendo, as pessoas têm que saber onde que está, digamos assim, lógico que é para o reino de Deus, a gente está abençoando, mas assim, as pessoas gostam de saber, né? E acho que é necessário que as igrejas saibam como que está sendo esse processo, né, dos projetos apoiados, né? Então a gente vai pensar nessa nova reformulação, né? Então, o que a gente vai fazer daqui para frente? A gente, então, está tentando assim, organizar a questão de Mogi e de Turvo, né? E também a relação dos abrigos. Então, a gente vai tentar, de alguma forma, como conselho, a situação dos abrigos. Lógico que a pandemia fez com que a gente caminhasse para trás, porque todo mundo envolvido no Conselho de Missões tem a questão da igreja, do ministério local, e acabou que o conselho ficou meio de lado nesse tempo de pandemia. Então, a gente está bem atrasado também, não só culpando a pandemia, mas por causa dessa pandemia. Mas aí qual que é a nossa ideia? Que eu até vou apresentar na campanha de missões, mas só adiantando um pouquinho. A nossa ideia, então, é a gente abraçar alguns projetos nazarenos. Se você tem um projeto na tua igreja de missionário, um projeto missionário, seja qualquer projeto, digamos assim, alguma coisa que você crê que pode, sei lá, ter uma situação que possa aumentar esse projeto, que possa crescer, que possa fazer alguma coisa edificante para a cidade, não sei. Se você tem algum projeto, nós gostaríamos de conversar com você, entendeu? Não que a gente sabe tudo, a gente vai ensinar você, não, a gente gostaria de conversar com você e também, de alguma forma, apoiar, seja financeiramente, seja buscando parceria. Então, a nossa ideia é que no ano que vem, a gente gostaria de abraçar pelo menos 2 projetos para a gente, assim, então, começar o processo no início, sendo de uma forma bem organizada, abraçando o projeto, conduzindo o projeto, conversando com o projeto, e aí, assim, edificando e, assim, depois dando fruto, né, esse projeto dando fruto. Então, essa palavra é para você, no sentido, se você gostaria de fazer algo, que você possa fazer isso entrando em contato com a gente, né? Isso que a gente gostaria de fazer. E continuar aquilo que a gente já está fazendo, que é Mogi, Turvo e também os abrigos. Então, isso que a gente, o conselho, esse é o rumo do conselho, mais ou menos, simplificando para vocês, né? E esse mês de outubro, especificamente, então a gente vai ter a campanha de missões que sempre tem. Mas a gente sabe da dificuldade financeira também das igrejas por conta da pandemia, então a gente nem colocou alvo também, né? Tanto de alvo e tal. Então, assim, você vai entender a tua igreja, vai entender como que está a igreja, né? E a gente vai, então, de alguma forma, entendendo como que cada igreja pode aderir a esse projeto da melhor forma. Então, a gente dividiu o mês de outubro em quatro áreas, em 4 frentes. A primeira
a gente gostaria de, ensinando, a gente gostaria de alguma forma, falar sobre missões, né? Se você pode falar sobre missões, a gente não preparou muita coisa assim, aí vai ser exatamente isso, mas assim, a gente pensou em algumas coisas. Depois eu vou mandar o folder para vocês e também o resuminho que eu vou falar aqui agora, mas eu queria só falar rapidamente sobre isso, né? Então, a gente vai ensinar. Então, que você possa, como pastor, como programação de igreja, vocês podem, de alguma forma, ensinar missões, né? Num culto de domingo, ou todos os cultos, numa programação da igreja, que você possa, então, tratar sobre o assunto de missões na igreja que vocês estão aí, né? Então, que vocês possam, de alguma forma, trabalhar o tema de missões na igreja, do jeito que vocês acharem prudente, do jeito que vocês acharem conveniente, até assim, não sei se a tua igreja está funcionando, se está online, como que está, você pode aderir. Mas a gente tem algumas indicações, algumas sugestões que a gente gostaria de passar para você. Então, nessa questão do ensinar, questão de missões, nós, né, preparamos aqui, juntamente com o Projeto Café, que sou eu, juntamente com a Igreja Nazareno de São José dos Campos, que está preparando. Então, a gente preparou algumas coisas, se você quiser participar desse evento, desse material, você pode fazer isso. O que a gente vai ter? A gente vai ter um devocional diário, um vídeo falando sobre missões, né? É um vídeo curto, é um videozinho de menos de 1 minuto, então todo dia vai ter esse videozinho de menos de 1 minuto, e depois o que acontece? E no 7º dia, fechando a semana, vai ter um vídeo explicando de uns 3, 4 minutos, explicando essa temática, né? Então, todo dia vai ter uma reflexão sobre missões. Se vocês quiserem acompanhar ou quiserem acesso a esse material, vocês vão obter. Então, é uma sugestão para vocês, né? E aí a gente vai falar sobre 4 temas. A primeira semana é sobre fé, que a questão é que sem fé a gente não pode se envolver na obra missionária, não tem como, a gente precisa exercitar nossa fé para ingressar nessa caminhada. A segunda, a gente precisa de perseverança, né? Que a gente vê que a maioria dos trabalhos, tanto ministeriais como missionários e tudo mais, se não tiver perseverança, o negócio pode até começar bem, mas tem um momento de dificuldade, e se a gente não continuar firme, não vai conseguir ir adiante, né? E então a segunda é essa questão da perseverança. A terceira, a oração. A gente não pode abandonar a questão da oração, né? Principalmente nessa questão do missionário, a gente tem que andar lado a lado com a oração. A oração é aquilo que nos, de alguma forma, nos orienta em tudo aquilo que a gente pode conduzir, a gente conversa com o nosso Pai, né? E a quarta é a santificação, se santificando. Então, que a gente possa entender que a gente só vai conseguir fazer o trabalho missionário nos santificando, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é, muitas vezes a gente olha, o missionário bom é aquele que sabe fazer um monte de coisa, é aquele que tem um monte de dom, mas aquele missionário que está a longo prazo no campo, é aquele missionário que busca a santificação, que busca estar perto de Deus. Então, a gente pode perceber que o trabalho missionário, o trabalho ministerial, é muito mais aquilo que nós somos em Deus, aquilo que nós somos para Deus, do que aquilo que fazemos para Deus. O fazer é uma consequência daquilo que somos, né? Então, a gente vai participar desses devocionais, vocês têm acesso a isso. A segunda coisa é, toda semana a gente vai ter uma live com um missionário. Primeira semana é com o missionário lá da Eslovênia, um missionário que a nossa igreja local apoia. Segunda semana é um missionário aqui de São José dos Campos, que tem um trabalho que atende mais de 200 crianças, um trabalho social, mas também de cunho esportivo, né? O negócio do futebol. A terceira semana é o irmão Walter, que é o irmão que a gente vai trabalhar lá na Bósnia. Eu estava imaginando fazer daqui e com ele lá, mas eu estou vendo que eu vou fazer com ele lá, né? Então vou estar lá perto dele, transmitindo para os irmãos aqui no Brasil. Então vai ser isso. E a quarta semana a gente está definindo quem vai ser o missionário. Então você tem acesso a essas lives toda terça-feira, né? Então seria mais ou menos isso o que a gente está sugerindo para vocês. E cada semana a gente vai sugerir um vídeo também de missões que você pode compartilhar com o pessoal da sua igreja. Então isso seria a parte de ensinando, né, missões, né? A segunda parte é orando, né? Então a gente vai ter uma campanha de oração nesse mês de missões. Rapidamente eu vou falar. Toda semana, então, você vai receber também os pedidos de oração. A primeira semana vai ser situação de oração pelos abrigos. Então, a primeira semana a gente vai focar orando pelos abrigos, né? Tanto aqui de Minas como lá do Paraná. Então, a gente vai, todo dia, a semana você vai receber 7 pedidos aí de oração para você compartilhar com as pessoas da tua igreja, para a gente juntos orar pelos nossos abrigos, né? A segunda semana vai ser sobre
as implantações de igreja, que é Turvo e também Mogi das Cruzes, que a gente vai falar com o Thiago e com o Adriel. Pessoas vão entrar em contato com você, estão atrasados, mas a gente vai entrar em contato. A terceira semana é sobre o Projeto Café e a Bósnia, então a gente vai orar sobre o Projeto Café. E a quarta semana, então, aí eu queria falar um pouquinho mais só. Vai ser o seguinte, nós, como Igreja Evangélica Nazareno, a gente, então, quer apoiar no mínimo 2 projetos ano que vem, e aí, como que a gente vai fazer isso? A gente não quer impor nada, vai ser isso, isso, isso. Então, a gente quer convidar a gente construir isso junto, nós, juntamente com cada um de vocês. Então, nós vamos colocar em oração para que Deus, de alguma forma, nos dê clareza quais projetos a gente pode abraçar. Então, se você tem um projeto para apresentar, você pode fazer isso, como eu já falei antes na fala, então, que você possa, então, apresentar esse projeto para a gente junto orar e entender de Deus quais são esses projetos a serem apoiados. Então, aqui tem uma situação, a gente vai orar e vai executar também. Enquanto a gente ora nesse mês, a gente gostaria de conversar com vocês para a gente, no final desse mês, a gente entender de fato quais são os projetos a serem apoiados, assim, de uma forma que sejam projetos de fato de cunho da Nazareno, né? Que sejam projetos que nasceram no coração da Nazareno, de Deus primeiramente, né? Mas de alguma forma que nasceram assim na denominação. Então que a gente possa estar orando, mas conversando sobre esse quarta semana de oração para a gente assim juntamente definir quais são essas duas e esses 2 projetos no mínimo que a gente gostaria de apoiar efetivamente, né? E a outra situação, a terceira situação, então, é parecido com a segunda. A gente, então, fortalecendo, né? A gente fala assim, uma palavra fortalecendo, o que acontece, que eu já falei antes, mas vou repetir rapidamente. Nós gostaríamos de conversar com você. Se você tem alguma dificuldade em relação a algum projeto implementado na tua igreja, nós, como Conselho Nacional de Missões, a gente gostaria de ajudar você, né? A gente pode encaminhar vocês, a gente pode, sei lá, a gente pode dar uma instrução, a gente pode orar junto, a gente pode ajudar de várias formas. As pessoas, hoje tem essa questão online que a gente pode menos fazer de longe. Então, se você tem alguma dúvida, você gostaria de se envolver mais na missionária, gostaria de, sei lá, fazer algo missionário, a igreja de vocês ter esse cunho missionário, converse com a gente gostaria de ouvir vocês, a gente gostaria de falar com vocês, então nós estamos nos colocando à disposição para, de alguma forma, assim, juntos fazermos a obra que nós somos chamados, que é de fazer Jesus conhecido em todos os lugares, né? De levar o reino de Deus a todos os lugares, né? Ser testemunha de Jesus, né? E fazer discípulos, né? Então esse é o nosso chamado, que a gente possa fazer isso, né? E o tema, então, aqui já fechando o tema, que é até que ele venha, né? Então a campanha nossa vai ser assim, né? Até que ele venha, como eu falei, a gente vai fazer discípulos, a gente vai ser testemunha e levar o reino de Deus em todos os lugares, né? Seria mais ou menos isso. Depois vocês vão receber o folder e também essa orientação que eu estou passando aqui por escrito, tudo certinho, né? Então seria mais ou menos isso. E aí a quarta situação da campanha de missões é a oferta, ofertando. Então você pode ofertar. Para quê? Mas para que eu vou ofertar? Então, para que você vai ofertar? Você vai ofertar para a gente manter os compromissos que a gente já tem, né? E também, né, para a gente, então, apoiar Mogi, Turvo, né, os abrigos de uma forma geral e também esses 2 novos projetos que vão ser abraçados. Então, mas eu nem sei qual que é o projeto que vai ser abraçado, mas você vai estar junto na decisão, então, que vocês possam falar assim, olha, a gente vai abraçar projetos de verdade que sejam nazarenos. Nós estamos atrasados? Estamos, já poderia estar isso adiantado já. Mas então essa campanha a gente não quer iludir ninguém e falar assim, a gente vai apoiar isso, 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 sendo que não vai ser isso exatamente. Então, que você possa, de alguma maneira assim, né, levantar recursos, né, no sentido, como eu falei antes, de acordo com a realidade da igreja de vocês aí, né? Se não tem, se está uma situação difícil, amém. Se pode ofertar pouco, amém. Se não pode nem fazer cantina agora, né? Porque as igrejas estão abertas, nem pode fazer isso, mas assim, de alguma forma, Deus pode mostrar algo para vocês, como levantar esses recursos, né? E assim ofertar, né? Ao Conselho de Missões, mas o Conselho de Missões repassando para esses projetos, tá bom? Então, seria mais ou menos essas 4 frentes que a gente gostaria de trabalhar. Ensinando, então, esse mês de outubro, fale sobre missões, ore sobre missões, comente sobre missões na igreja, né? A segunda é orando, que a gente possa orar por missões, para que seja uma igreja missionária,
mas também orar pelos nossos trabalhos missionários, abrigos, as igrejas sendo implantadas, o Projeto Café e também, né, para que a gente receba de Deus quais os projetos a abraçar. E a quarta é ofertando, né, que vocês possam fazer essa campanha de oração sem meta, né? A gente, por causa da situação da pandemia e tudo mais, a gente sabe da dificuldade, então a gente não está colocando meta. Se vocês quiserem colocar uma meta para vocês mesmos, fica à vontade, mas nós não estamos colocando essa situação de metas, né? Então é isso, né? Se alguém tiver alguma pergunta em relação a essa parte, pode fazer, né? Pode fazer essa pergunta, né? Que a gente possa então entender o que você, se você tem uma pergunta. Você vai receber esse material, tanto o folder, como também essas orientações que eu passei um pouquinho para vocês, de alguma forma, adaptarem na sua igreja. Então, se você tiver alguma pergunta em relação à campanha de missões, você pode fazer aí. Pastor Foguinho, fala a terceira parte do Projeto Café e a gente deixa para fazer as perguntas no final, que daí para não cortar a gravação. Bom? Beleza, então, Thiago. Então vamos para a terceira parte, depois a gente faz as perguntas de tudo aí, né? Então vamos lá, do Projeto Café. Aí eu sou suspeito para falar assim, mas um projeto que está com a cabeça na frente, que a gente vai abraçar, é o Projeto Café, né? Então, assim, o Projeto Café está bem propício para ser abraçado pelo Conselho de Missões, né? Eu não sei se o cara é muito bom, mas enfim, né? Mas, assim, né, a ideia é um pouco, né, de abraçar o Projeto Café, tem se falado sobre isso. Eu sou suspeito para falar, então, isso é uma questão que os outros conselheiros vão ter que decidir, juntamente com a igreja, com vocês, né? A gente vai colocar em oração, o Projeto Café já está colocando, e suponha-se que provavelmente vai ser apoiado, mas, como eu falei, sou suspeito para falar. Mas vamos lá. O Projeto Café, para quem não sabe, é o projeto missionário da nossa família para Bósnia e Herzegovina, né? E, para quem não sabe, mas todos sabem, amanhã a gente está indo, então, para a Bósnia. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá na Bósnia. Então, a gente está de malas prontas, não ainda, vai terminar de arrumar, mas a gente está indo, né? Mas eu não quero ser repetitivo do Projeto Café, eu vou falar alguns pontos, e aí depois eu vou encerrar essa parte, mas vamos lá. Seria mais ou menos assim. Por que a Bósnia, né? A Bósnia, para quem não sabe, ela está localizada no leste europeu, né, que chamam a região dos Balcãs, né? E eu gostaria só de entender um pouquinho como que está a questão do cristianismo na Europa, né? Bem rapidamente, né? Para vocês, uma pesquisa diz o seguinte, que por dia, em média, conversões no mundo. Na África, tem-se, em média, 37.800 conversão por dia, né? Na América Latina, são 17 mil conversões por dia. Na Ásia, são 12.400 e poucas conversões por dia. Na América do Norte, são 1.999, quase 2.000 conversões por dia. Na Oceania, que tem população bem pequena, tem uma conversão de 473 pessoas por dia. E na Europa, sabe qual que é? Eu vou falar, é uma triste realidade. 8 conversões por dia na Europa como um todo. Então, esse número quando eu li essa estatística, eu fiquei muito triste, porque, assim, na Europa a gente sabe que é o berço do cristianismo ali, na Alemanha, na Inglaterra e outros países. A gente sabe que nós fomos evangelizados por essa região também, nós como Nazarena ali, né? A questão do pessoal vindo ali da Europa. Então, é um continente que já foi muito, né, digamos assim, cristão, e sentindo um cristão protestante mesmo, né? Cristão que realmente confessava Jesus como único e verdadeiro Salvador, né? E aí o que acontece? Hoje, essa triste realidade, apenas 8 conversões por dia. Se a gente for dividir, eu nem sei quantos países tem na Europa, mas assim, a média não é nem de uma pessoa por país que se converte por dia. Então, é um dado bem triste. Então, por que eu estou falando isso? Então, a Europa faz parte dessa triste realidade de uma Europa que não crê mais em Jesus, né? De uma Europa que aqueles que creem, eles são meramente ritualistas, né? Eles não, de fato, não creem em Jesus, né? Mas voltando mais para a nossa região, então tem o leste europeu, que ainda a situação é mais feia ainda, é pior ainda, porque ali a gente fala muito de evangelização na África, na Ásia, no Oriente Médio, e tem que ser feito, eu não estou falando contra isso. Mas o leste europeu é uma das regiões menos alcançada.
no sentido de que pessoas realmente aceitarem a Cristo como único e verdadeiro Salvador. Eles têm a questão do cristianismo, como a Croácia é católico-romana, a Sérvia ortodoxa, né? Mas, assim, eles têm uma dificuldade muito grande, porque realmente muitos nem sabem muita história de Jesus. Muitos, assim, não sabem nem que pode orar para Jesus, eles é só uma formalidade. Então, o leste europeu ele tem uma porcentagem de 0,0 alguma coisa por cento de cristãos protestantes apenas. Então, o número é bem pequeno, e a Bósnia é um deles, né? Então, aí eu vou entrar mais na Bósnia. E a Bósnia tem um outro agravante. A Bósnia é o único país europeu que tem a sua maioria muçulmana, né? Então, os muçulmanos estão crescendo muito na Bósnia, mas na Europa como um todo, mas a Bósnia é o país que tem o país que tem a sua maioria muçulmana, né? Tem também os ortodoxos, católicos romanos, mas é a questão que eles têm, então, a questão dos muçulmanos, né? Então, isso é a Bósnia. E por que, então, a Bósnia? Então, a Bósnia nasceu no nosso coração, né? Deus colocou no nosso coração por causa disso tudo, né? Mas não é só pela necessidade, né? A gente sabe que necessidades são em qualquer lugar. Amém por aqueles missionários que estão indo para os outros lugares, mas Deus, assim, cada dia confirmou mais a Bósnia. E hoje eu falo para vocês com toda clareza, eu quero ser missionário. Tem uma oportunidade lá na África. Há uns anos atrás eu ia sem problema. Tem um negócio lá na Índia, eu iria. Mas agora, assim, Deus tem me falado muito claro, olha, eu tenho chamado vocês para a Bósnia, uma coisa específica. E eu até, desculpa falar, eu até julgava aquelas pessoas que falavam assim, olha, essa pessoa que fala que tem um lugar específico, Deus não fala desse jeito, não. Eu nunca vi a voz de Deus descendo aqui falando da Bósnia, mas eu tenho clareza que Deus nos chamou para a Bósnia. Então, hoje, a gente está indo para lá. E como que vai ser esse trabalho? Eu vou falar aqui a longo, médio e a curto prazo, bem resumidamente para você. Antes de eu falar, assim, tem coisa que eu não vou falar aqui que vai ser repetitivo. Então, se você quiser saber mais informação, entre em contato, né? Tem as redes sociais, também tem o meu contato pessoal, para eu mandar o projeto para vocês, o que é o Projeto Café e tudo mais, para explicar mais sobre vocês, né? Porque essa situação muitos já ouviram, então eu não quero ser repetitivo. Então, vou falar de uma forma mais geral, né? Então, como que vai ser o nosso projeto lá na Bósnia? A longo prazo, a gente pensa em ficar 15, 20 anos na Bósnia, né? E qual que é a ideia, né? A gente gostaria de, um dia, chegar em cidades que ainda não tem presença nenhuma de evangélicos. Como a gente falou, os números na Bósnia são bem pequenos, né? Então, existe apenas entre 40 e 50 igrejas protestantes na Bósnia. Só que dessas, a metade está em Sarajevo. Então, o que acontece? A maioria das cidades, principalmente as pequenas, não tem nenhuma igreja protestante. Não tem nem, digamos assim, não tem nenhuma pessoa que confessa Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Então, qual que é a nossa ideia? A longo prazo, a gente chegar nessas cidades que ainda não foram alcançadas, nessas cidades que não existe nada, e ter, assim, até um sonho, ter uma escolinha de futebol, para a gente, assim, conectar com essas pessoas, né? E, de alguma forma, entrar nessa sociedade, na comunidade ali, e, assim, poder testemunhar e falar de Cristo para aquelas pessoas. Então, essa é a ideia a longo prazo. A gente, no caso, começar com projetos esportivos e também a questão da implantação de igreja. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai implementar isso, né, em cidades, digamos assim, uma expressão menor. Isso a longo prazo. A médio prazo, o que a gente gostaria de pensar? Só que antes disso, a gente tem que estudar a língua, a gente tem que entender a cultura. Então, agora, nessa primeira situação, a gente vai fazer o quê? A gente vai apoiar um projeto já existente, que é o projeto do Walter, né? Que vocês já ouviram, devem ter ouvido falar da minha fala, né? Que é uma fazenda lá, que é o Vale da Graça, onde ele trabalha muito parecido com a família Donai lá em Nepomuceno, há uns anos atrás, onde tem criança, tem a criação de porco, tem uma fazenda. Então, a gente vai apoiar ali, tem trabalho com ciganos, tem trabalho com idosos, com muçulmanos. Então, a gente vai, de alguma forma, apoiar esse projeto que já está há mais de 20 anos ali e tem muitos frutos já esse projeto. Então, o que acontece? Nós vamos apoiar esse projeto para, de alguma forma, a gente, vamos falar assim, nós aprendermos a língua, a cultura e a gente entrar nesse país de fato e a gente conhecer como que funcionam as coisas. Então, a gente está indo nesse propósito inicial. Então, essa primeira parte, então, na parte do projeto, parte curta, nós estamos indo para aprender a língua, mas trabalhando, não apenas ficar estudando a língua, mas não trabalhar. Então, seria mais ou menos isso, que essa é a nossa ideia, né? E aí, a frase do nosso folder é fazer Jesus conhecido na Bósnia e Herzegovina. Então, esse é nosso sonho.
que a gente possa levar Jesus conhecido para esse país. Então, a ideia, a grosso modo, é mais ou menos isso, né? E aí, como que vocês podem se envolver como igreja, né? Talvez como pessoa, né? A gente tem várias maneiras. Você pode, como eu já falei, orando, compartilhando, né? E aí também contribuindo, mas a gente tem um projeto especificamente para as igrejas, né? Tem algumas igrejas que já nos apoiam, que já fizeram compromisso. Eu vou explicar como que é esse projeto, né? Depois, se quiser mais informação, você pode entrar em contato. O nome do projeto é Uma Igreja que Abraça. Talvez a tua igreja fale, não tenho como apoiar, é muito difícil mensalmente apoiar. Se você consegue, amém, que bom. Mas tem um negócio mais ou menos assim. Você pode apoiar o projeto uma vez por ano, um mês por ano. O que acontece? Se a gente tiver várias igrejas apoiando uma vez por ano, no final tem 12 meses, cada mês a gente recebe o sustento que assim a gente necessita, o que falta, né? Então você como igreja, você pode fazer um mês de uma campanha, falando, eu abraço o Projeto Café nesse mês. Vamos falar, o mês agora de outubro, um exemplo, né? Mês de outubro a gente vai abraçar o Projeto Café. O que vocês vão fazer? A gente vai, então, mandar material para a igreja para saber como é que tá, para orar, para estar junto. A gente pode fazer reunião online de oração, a gente pode fazer várias coisas, mas qual que é o intuito? Que vocês falem sobre o projeto, para que as pessoas conheçam o projeto, para que elas não abracem um projeto que elas não conhecem. Então, a gente vai estar disponível nas redes sociais para responder dúvidas e tudo mais. Nesse mês, bem forte, essa igreja, então, vai estar apoiando, orando, sustentando a gente em todas as áreas e levantando uma oferta também. Então, e não tem mínimo e máximo. Se vocês levantarem R$100, amém. É o que Deus colocou. Se levantar 10 mil, amém, né? Sei lá, né? Tô brincando. Então, a oferta que vocês levantarem esse mês, nessa campanha do Projeto Café, vocês estão apoiando o Projeto Café e abraçando, né? Sendo uma igreja parceira, né? A gente já tem algumas igrejas, né? Que o Tinga já se comprometeu, né? De abraçar, Itatiba também, né? Jacareí também, e aí a gente tem também, né? Cana Verde também, e Santo André também a gente está conversando, tá bem certo, e Nepomuceno também falou que talvez apoiaria, mas ainda a gente não tem uma clareza. Então, se você quiser saber mais como que funciona esse projeto, entre em contato que eu mando para você, mas a ideia é mais ou menos essa, né? E aí, finalizando a minha parte aqui do Projeto Café, seria, nós estamos com a mala pronta, então amanhã, esteja orando, amanhã às 7 horas a gente está embarcando, né? A gente está tudo pronto, quer dizer, vai ficar pronto até lá, e a gente, assim, precisa fazer o teste do Covid-19, tem que dar negativo, senão a gente não entra, a gente precisa, então, passar pela fronteira, a gente vai passar pela Holanda, e depois a gente vai para a Croácia, e da Croácia a gente vai de avião até na Croácia, e de carro a gente vai até a Bósnia. Então, as fronteiras da União Europeia estão fechadas. Se você falar, tá assim, mas a Holanda nos permite entrar no aeroporto, né? Sendo que se a gente for para um país fora da zona Schengen lá, então a Croácia fica fora dessa zona e a Croácia está aberta, né? Para várias situações. E a nossa, que é de trânsito, está bem especificamente que está aberto, né? E a Bósnia também está abrindo. Se a gente tiver o teste negativo do Covid-19, a gente pode entrar na Bósnia. Então, a gente está, digamos assim, né, a ponto de realizar aquilo que Deus colocou e esse demilitador de realmente ir para lá fazer o trabalho. Então, isso é sábado, então, é horário de Brasil, mais ou menos umas 5, 7 horas, a gente vai estar chegando lá na Bósnia em relação a isso, né? Então, isso seria... eu sei que talvez tem pergunta, como que vai ser, a gente pode fazer isso agora, mas, assim, só para introduzir isso aí, é mais ou menos esse o projeto que a gente tem feito, né, e o que a gente vai fazer nesses próximos dias, né. Só uma curiosidade, lá na Bósnia agora, o Walter, eu falei no início para o Rogério, está muito frio, então o Walter já falou assim, que sexta-feira a previsão do tempo é ir lá no frio mesmo. Ele já falou, ó, prepara aí, nós já vamos preparar a casa de vocês vão ficar, já acender o fogo, porque senão vocês não vão aguentar, vocês vão chegar lá à tarde, no sábado, então vai ter um momento, sexta-feira a previsão, amanhã é para esfriar bastante lá na Bósnia, né? E para quem não sabe, a Bósnia no inverno mesmo faz menos 20, né? Então a gente está indo bem no início desse inverno, né? Na verdade, outono lá ainda, mas já esfria. Então, a gente está nessa... Ainda tem esse desafio, né? Com as crianças e tudo mais, essa parte de frio. Então, seria mais ou menos isso, Projeto Café. Então, se você tem o desejo de alguma forma, abraçar o Projeto Café, de acompanhar nas redes sociais, e a gente dispõe, já falei isso várias vezes, se você quiser fazer uma live com a gente, se você quiser fazer uma entrevista, se você quiser que dê uma palavra aí de missões, hoje tem essa facilidade de ser online, então a gente se coloca à disposição,
nós queremos, de fato, andar junto, mesmo estando longe, né? Então, que você possa realmente entender que não estamos falando da boca para fora, nós queremos, sim, estar junto com a igreja de vocês aí, ajudando, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar para os irmãos. A gente vai passar, então, para o período de perguntas, tanto da questão da campanha de missões, né, como também dessa questão do Projeto Café, tá bom? Beleza?